Quem tem mais dinheiro e quem investiu mais entre Leila Pereira e Rubens Menin? No vídeo de hoje do canal da Nicola, a gente aproveita o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras para responder essas duas perguntas. Bora falar também sobre o que há de verdade na história de que o São Paulo estaria rescindindo seu contrato com a Adidas pelo fornecimento de material esportivo. Tem ainda informação importante no Corinthians, novidades envolvendo o Flamengo e a possibilidade de um jogador deixar o clube, situação bem delicada com a torcida. Vou falar ainda sobre a chance de a Globo transmitir o Campeonato Carioca do ano que vem, além das saídas de Thiago Neves e Jadson do Sport e do Atlético Paranaense, respectivamente. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todo mundo, terça-feira repleta de decisões. E antes de começar a passar as informações, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola começa um pouco mais cedo, a partir da 1h30 da tarde, e a chance de você tirar todas as suas dúvidas sobre o seu clube do coração, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dar um toque especial para vocês. A dica de hoje é sobre a BetWinner, que tem como embaixador Roberto Carlos, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol em todos os tempos. A BetWinner permite que você aposte nos principais campeonatos do planeta, tudo online, de onde você estiver. São várias as oportunidades para você começar a ganhar com a BetWinner. Nessa terça-feira, por exemplo, tem Palmeiras, onde o Roberto Carlos brilhou enfrentando o Atlético Mineiro na primeira partida semifinal da Libertadores da América. Na quarta, o Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, no segundo jogo semifinal da Libertadores. Dá uma conferida nas ótimas cotações que o pessoal da BetWinner preparou para essas duas partidas. Para se cadastrar é fácil e rápido. Tem mais, usando o meu código promocional que é RC3Nicola, de Roberto Carlos e Nicola, você ganha 100% de bônus até R$ 650. Curtiu, né? Então pega o link que está no comentário fixo desse vídeo, se cadastra por lá e comece a se divertir na betwinner.com. Seja um vencedor com a BetWinner. Bora começar o vídeo falando sobre a chance de a Globo voltar a transmitir o Campeonato Carioca de 2022. Na temporada de 2021, sem a participação da Globo, as coisas não funcionaram bem no Campeonato Carioca. Os direitos de transmissão vendidos para a Record em TV aberta renderam muito pouco dinheiro. O pay-per-view vendido para operadoras de TV foi um grande fiasco. Vários clubes que disputaram a primeira divisão do Campeonato Estadual não receberam qualquer centavo. E surgiu essa especulação nos últimos dias. Chequei ao longo da segunda-feira como é que está essa história da Globo com o Campeonato Carioca. E a informação de momento é de que para a TV aberta já não existe mais essa possibilidade. A Record continua com um contrato com o Campeonato Carioca em TV aberta. Contrato de exclusividade por 2 anos, o primeiro ano de contrato venceu em 2021, tem mais um ano a temporada de 2022. O Campeonato Carioca e a Ferj ainda trabalham nas vendas do pay-per-view, do streaming e também da TV fechada. E as conversas no momento entre a Globo e a Ferj dão conta ou dizem respeito ao pay-per-view. Primeira proposta, de acordo com essa pessoa com quem conversei, essa proposta não foi considerada ruim, mas existe espaço para melhorar e é em cima disso que está sendo trabalhada a possibilidade. Em relação à TV fechada e streaming, ainda não existem negociações. O Campeonato Carioca precisa urgentemente dar respostas e a lei do mandante, que já está em vigor, certamente deve mexer com valores, especialmente para os times grandes. Bora falar agora sobre Thiago Neves e Jadson, que estão à procura de clubes. Thiago Neves teve nessa segunda-feira o anúncio de sua saída do Sport. Ele estava desde a temporada passada, ajudou o Leão a fugir do rebaixamento na temporada de 2020. No ano de 2021 as coisas não funcionaram. Lesão, problemas de relacionamento, entrevistas mal conduzidas, repercussão muito ruim. E o Sport e o próprio Thiago Neves chegaram a um acordo para a rescisão do contrato nessa segunda-feira. Tinha contrato até dezembro, na atual temporada só 21 jogos e 2 gols marcados. Desde que ele voltou ao Sport foram 46 partidas e 8 gols. Um dos últimos episódios do Thiago Neves com a camisa do Leão se deu quando ele respondeu a torcedores nas redes sociais dizendo que ajudou até com grana para a compra de materiais e alimentos para o clube. Isso não pegou bem junto aos dirigentes. Ele foi chamado para uma reunião e optou-se pela rescisão do contrato. Já o Jadson, desde a semana passada, treina em separado no Atlético Paranaense, está fora dos planos da atual comissão técnica. O vínculo dele também se encerra em dezembro com o Atlético, não houve a rescisão. Mas o Jadson procura clubes interessados
e a tendência é que ele vai jogar na Série B. Alguns times da segunda divisão já o procuraram, já o sondaram e deve haver um negócio nos próximos dias. Bora falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de o Timão perder bastante dinheiro com o atacante Cauê, que não fez sucesso pelo time principal, mas de volta às categorias de base, mais especificamente ao Sub-20, tem mandado muito bem. É o artilheiro do time no campeonato nacional da categoria e tem deixado boa impressão. O grande problema é que o contrato de empréstimo dele com o Corinthians termina em março de 2022. E de acordo com o meu timão, o Cauê já foi procurado por times do Catar, dos Estados Unidos, além de times europeus. Aí você deve estar perguntando, bom, beleza, e qual que é o problema, Nicola? Acaba o contrato de empréstimo, ele vai embora e o Corinthians se livra de um jogador que não deu certo no profissional. Certo? Errado. É que o Corinthians já investiu 2 milhões de reais por 40% dos direitos econômicos do Cauê. Apesar de ter esses 40% e ter investido tanta grana, os direitos federativos seguem vinculados ao Novo Horizontino, que é quem decide se ele vai para a Europa, se ele continua no Corinthians, quanto o Timão precisaria pagar para adquirir um outro percentual, enfim. Péssimo negócio conduzido pelos dirigentes da base do Corinthians, onde já se viu investir 2 milhões de reais por 40% de um atleta que veio para as categorias de base. E o pior, esses 2 milhões de reais não garantem os direitos federativos e apenas os direitos econômicos. Um grande fiasco, e a possibilidade dele ir embora certamente é algo que vai fazer ainda mais barulho na já barulhenta categoria de base do Corinthians. Você já viu o Cauê jogar na base? Já viu o Cauê jogar no profissional? Acha que ele pode ser um substituto à altura para o Jô? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre o Flamengo e a situação delicada do lateral direito Isla, que passou a ser perseguido por torcedores rubro-negros depois da má atuação na derrota para o Grêmio por 1-0 nesse domingo. O lateral direito chileno foi escolhido como um grande culpado pela derrota e nas redes sociais precisou inclusive desativar comentários diante de tantas cornetadas. O Isla chegou a postar, tanto no seu story quanto no seu feed da conta do Instagram, a respeito de toda essa situação. Primeiro no story ele escreveu o seguinte, abre aspas, lutar até o fim sempre, os momentos ruins passarão. Já no feed, uma postagem um pouco mais longa, com direito a uma série de fotos, ele escreveu o seguinte, abre aspas, não tem sido fácil desde criança, mas uma coisa que nunca fiz foi desistir dos meus sonhos. Nunca me canso de lutar porque leva ao triunfo, fecha aspas. É importante contextualizar que em meio a todos esses protestos e reclamações contra o Isla, o Flamengo negocia a contratação do Daniel Alves, bem a seu estilo, com gelo no sangue, com tranquilidade, sem exceder os valores que pode e que pensa que o Daniel Alves vale. Contei para vocês desde a semana passada que o Flamengo estava disposto a pagar cerca de 500 mil reais por mês de salário. O Fluminense e o Atlético Paranaense fizeram recentemente proposta para o Daniel Alves. E o Flamengo entende que se o Daniel quiser brigar por títulos, ele vai ter muito mais chances de conquistar taças no Flamengo do que nos dois rivais. A definição precisa ser dada até sexta-feira, até porque é quando quando se encerra o prazo de inscrições no Campeonato Brasileiro. E você, acha que o Daniel Alves vai jogar onde? Eu continuo ainda pensando, acreditando que o Daniel será jogador do Flamengo. Bora falar agora sobre a Adidas. Que história é essa de que o São Paulo pensa, cogita, negocia rescisão de contrato com o seu fornecedor de material esportivo? Antes de dar mais detalhes, só para contextualizar. A Adidas é parceira do São Paulo desde 2018 e o contrato só se encerra em dezembro de 2023. Acordo que vale 15 milhões de reais fixos por ano ao São Paulo e mais 25%, ou melhor, 26% de royalties por produtos vendidos. A Adidas também havia combinado de construir uma mega loja dentro do estádio do São Paulo, enfim, uma série de outras coisas. Com a posse do Júlio Casares como presidente do São Paulo em janeiro desse ano, houve uma mudança grande na diretoria do São Paulo. E desde então, São Paulo e Adidas têm batido cabeça. Os dirigentes tricolores andam desapontados, ou andavam desapontados, para ser mais preciso, com uma série de coisas feitas pela fornecedora de material esportivo. Eu vou citar alguns exemplos. Camisas fora do padrão, irritavam bastante. Aprovação de coleções, o São Paulo chegou a reprovar coleções que foram lançadas mesmo assim, isso irritou demais. Além de outras pequenas coisas. Antes de gravar esse vídeo eu conversei com o Júlio Casares e com uma outra fonte minha dentro do São Paulo. Tanto o Júlio quanto essa outra pessoa que pediu anonimato asseguraram que não existe qualquer possibilidade de rescisão de contrato e que, depois de uma série de reuniões, a coisa deu uma bela melhorada e a Adidas já se dispôs, já se colocou à disposição para evoluir no contrato com o São Paulo.
Só para completar, se você já leu ou ouviu que o São Paulo está no mercado em busca de um substituto para Adidas, não caia nessa. Existe uma multa muito, mas muito alta no atual contrato que impede que o São Paulo e a Adidas rescindam esse vínculo. Até porque, como a relação melhorou, essa possibilidade está completamente descartada e o São Paulo pretende ficar com a Adidas até dezembro de 2023. Bora fechar o vídeo falando sobre o grande jogo dessa terça-feira a partir das 21h30. Palmeiras e Atlético Mineiro começam a decidir uma vaga na final da Libertadores da América. A primeira partida da semi ocorre no Allianz Parque. E, em vez de falar da bola rolando, queria contar sobre os dois grandes investidores de cada um dos times. Leila Pereira de um lado, jornalista, carioca, torcedora do Palmeiras. Rubens Menin, engenheiro, mineiro, fanático atleticano do outro lado. Duas figuras com bastante dinheiro e que têm investido pesado para a formação de melhores elencos e também de melhor estrutura para os dois clubes. Queria fazer uma comparação sobre as fortunas de cada um deles e quanto eles já investiram em cada um dos times. Bora começar falando sobre os patrimônios. E aí o Rubens Menin ganha de lavada. As empresas dele somadas valem cerca de 6 vezes mais do que as empresas da Leila Pereira e do José Roberto Lamáquia, que é o seu marido. A Leila e o Lamáquia são donos da Crefisa, que é uma financeira, da Faculdade das Américas e outras 9 empresas menores. E o valor estimado de todas essas empresas é de 4,5 bilhões de reais. Já o Rubens Menin, que é o patriarca de uma família toda envolvida nos negócios da família, ele é dono da construtora MRV, da emissora de TV CNN, do Banco Inter, da Log, que é uma empresa de logística, além da Rádio Itatiaia, entre outras coisas. E a estimativa é de que todas essas empresas somadas têm um valor superior a 25 bilhões de reais. Para completar, o Menin ainda tem um patrimônio líquido, de acordo com a revista Forbes, superior a 11 bilhões de reais. Estamos falando de alguém com muito dinheiro, tem bem mais grana do que a Leila Pereira. Já sobre investimentos, quanto cada um já colocou dentro do seu respectivo clube. É importante contar que a Leila começou a investir no Palmeiras antes, desde 2015, diante do primeiro contrato de patrocínio. Na oportunidade, os valores eram de 23 milhões de reais. Hoje as empresas da Leila desembolsam cerca de 100 milhões de reais por ano para expor todas as marcas ou para ter direito a todas as propriedades do uniforme do Palmeiras. A Leila, além desses investimentos, também colocou dinheiro em várias outras coisas. Contratação de atletas, por exemplo, 10 jogadores foram comprados com o dinheiro da Crefisa. Erra, Borja, Daverson, Fabiano, Dudu, Luan, Thiago Santos, Juninho, e Lucas Lima e Bruno Henrique. Até por isso, a dívida hoje do Palmeiras com a Leila é superior a 150 milhões de reais. A empresária também colocou mais 30 milhões de reais para a construção de um centro de recuperação de atletas dentro da academia de futebol. O investimento total da Leila desde 2015 é superior a 600 milhões de reais, algo entre 600 e 700 milhões de reais. Já o Rubens Menin passou a investir de forma mais pesada no Galo a partir de 2020, pouco depois da saída do Dudamel. Atlético afundado em dívidas, com muitos problemas, e o Rubens Menin decidiu colocar bastante dinheiro. Entre as ações, de acordo com o balanço, o Atlético já tem mais de 330 milhões de reais investidos pela família Menin, embora as pessoas do clube garantam que esse número atualizado já chega a 400 milhões de reais. Em relação à construção do estádio, o estádio só foi possível também graças à ajuda do Rubens Menin. O terreno onde está sendo construído o estádio foi doado pelo engenheiro, terreno no valor de 49 milhões de reais. Para completar, o Menin ainda comprou os name rights da arena. Vai se chamar Arena MRV, no valor de 60 milhões de reais. Dessa maneira, a estimativa de que os investimentos do Rubens Menin em apenas um ano e meio já tenham superado os 500 milhões de reais. Para completar, algumas curiosidades sobre esses dois bilionários. A Leila Pereira, por exemplo, tem um jatinho avaliado em 185 milhões de reais, que costuma levar jogadores, treinadores, entre outros. Ela já chegou a dar uma festa pelo título do Campeonato Brasileiro com um investimento superior a 1 milhão de reais por uma noite, uma festa de 1 milhão de reais. O Rubens Menin, por sua vez, tem 2 jatinhos. Um deles o Challenger 300, avaliado em 105 milhões de reais, o outro um Cessna, um pouquinho mais modesto, de 62 milhões de reais. E para completar sobre o Rubens Menin, depois de adquirir a CNN e a Rádio Itatiaia, ele tem visto o seu nome ser especulado com outras emissoras. Há quem garanta que ele cogita comprar a Rede TV,
família Menin descarta. Mais recentemente surgiu o rumor de que ele está de olho na compra da revista Veja. Bom, pessoal, eram todas essas, as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando, a gente se encontra às 1h30 da tarde com o programa do Nicola ao vivo. No final da tarde tem outro vídeo e aí todo mundo assistindo aos jogos dessa terça-feira. Queria destacar também partida importante da Supercopa Desimpedidos, da qual faço parte. O meu Boca Juniors enfrenta a partir das 6h30 o Cruzeiro em jogo da semifinal. Se a gente ganhar, tá na grande decisão. Torçam pela gente, não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!